Então, passado isso, outra notícia que nos interessa também, Eduardo Bolsonaro muda o tom e admite apoiar Tarcísio contra Lula. Ou seja, né, gente, nem eles sabem o que eles querem mais, né? Porque o Eduardo Bolsonaro xingou, fez de tudo aí contra o... Ai, peraí. Fez de tudo, falou que os governadores são umas prostitutas e não sei o que lá. Mas aqui o Eduardo Bolsonaro diz que admite voto a Tarcísio como um voto anti-Lula, tá? Então ele falou para o UOL isso hoje, em entrevista à coluna. Eduardo foi questionado sobre seu apoio ao governador, caso seja encampado pela direita para disputar contra Lula no ano que vem. Onde o Lula estiver de um lado, eu estarei do outro, respondeu. Se o Tarcísio for esse candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, acrescentou. Ao longo do ano, Eduardo fez inúmeras críticas em relação à candidatura presencial de Tarcísio. Disse diversas vezes que ele seria o candidato do sistema e que sua eleição depende de Jair Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Apesar de não negar um potencial apoio ao governador, Eduardo fez críticas a ele e disse que Tarcísio não é de direita, que ele tenta navegar por mares calmos, o que é, segundo o deputado, um defeito para um político. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança, afirmou. Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio é um tecnocrata de centro, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Gente, olha, é cada coisa que a gente tem que ler essas horas da noite, né? Não, Aline, ridículo. Esse apartamento, essa sala do Ramagem é um escárnio. Essa sala do Ramagem é um escárnio. Imagina. Tem muito apartamento que é menor que esse hoje em dia. Você vai comprar um apartamento já é menor que esse. E assim, pagar 700 mil, né? É exatamente isso. Bom, vamos trazer uma bagaceirinha para a gente dar aquela animada? Vamos trazer um bagaço. E aí, o que eu vou trazer para vocês, gente? Bolsonaro, na verdade, esse Bolsonaro que está preso aí, ele não é o Bolsonaro. Não é. Ele é um clone. Porque o Bolsonaro, de verdade, está nos Estados Unidos. Vamos ver quem que diz isso? Vamos lá, vamos ver qual é a loucura da vez. Lula, um com olho de cada cor, tem clone com olho verde, com olho castanho. Vamos ver se o Bolsonaro está assim? seguro, segundo informações que eu tenho, ele está em um local muito seguro nos Estados Unidos há muito tempo, especialmente na Cheyenne Mountain, acreditamos que seja lá. Ele foi visto nos Estados Unidos há uns dias atrás, ou meses atrás, não sei, né? E ele ele está sendo protegido porque ele é um membro importantíssimo da Aliança da Terra, assim como o Trump, assim como os outros também, que vão trabalhar para a libertação do planeta, e ele deve ser protegido ao máximo, jamais iriam expor ele a uma maneira que está acontecendo aí. Quem está aí é o uso constante, comum e muito frequente de dublês, sósias, mascarados, clones, doubles, né? Que pode ser muito bem ser representado por um militar que está representando com máscara ou outra coisa parecida. Até porque nós não temos muitas imagens deles, imagens muito fugitivas assim, distantes, e ele está com uma aparência bastante diferente. E o nosso capitão está seguro, ele está seguro, segundo informações que eu tenho, ele está em um local muito seguro nos Estados Unidos há muito tempo. Ou seja, gente, é isso. O Trump, o Bolsonaro, eles são aí da aliança que vai salvar a Terra, segundo o Luciano César, e ele tá bem, gente, tá bem. Vai ficar tudo certo. Com certeza a gente pode torcer para que realmente o universo seja salvo por essas figuras tão maravilhosas, né? Trump, que é um cara tão democrata, que pensa no povo, né? Não dissemina guerra, o cara da paz, o cara que
gostaria de ser indicado ao prêmio Nobel, a gente que fica aí plantando mentiras, nós que somos do campo progressista da esquerda, né? Então, a gente tem aí que fazer parte, então, da aliança que vai tirar a gente dessa escuridão, como disse o Luciano César. Então, é isso, gente. E Bolsonaro tá bem, tá? Para quem queria saber, lá nos Estados Unidos ele não teve facada, ele tá ótimo, não tem soluço, não precisa de alimentação especial. O que tem aqui é um clone, tá? Então, provavelmente, esses clones vão se unir com os outros clones do Lula também, né? Agora precisa ver na eleição qual que a gente vai votar, porque com muito clone assim fica um pouco confuso, precisa dar um número para cada um. Então, o clone 1 do Lula 13, Lula 14, aí para o Bolsonaro talvez, então, a gente precisa ver, no Brasil ele não está reeleito, mas se tiver um clone dele, também precisa organizar direitinho. Bom, vamos lá, vamos para mais loucura. O que a gente tem aqui? Maria Gadu expondo a Luísa Posse. A Luísa Posse, que veio com o discurso do Eu Sou a Bíblia, né? Ela aí que se tornou bolsonarista e, enfim, foi defender o mito após a prisão. Maria Gadu, que já teve uns teretetê com Luísa Posse, diz assim: Luísa Posse, glória a Deus, ore por nós, que ele perdoe, pelo tempo que passamos juntas os pecados, as mentiras que contaste dizendo que era mentira. Deus é misericordioso, se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé, que o passado nos abandone, amém. Gente, o negócio ficou feio para Luísa Posse aí. Deixa ela na loucura, né? Ela também, o Pedro Neschlin, que é ex-marido dela também, falou sobre isso. Ele que, sabidamente, Lucélia Santos, super militante, inclusive vive aí nas mídias progressistas falando, mas é difícil, né, gente? Ela virou a doidinha do bairro. Também fica complicado de defender. Bom, o que me incomoda mais, assim, nessa conversão da galera é eles excluírem as coisas. Eu não sei se vocês entendem assim também. Eles excluírem, tipo assim, você ser, enfim, LGBT, ser homossexual e tal, é algo que tem que ser tirado da sua vida para que Deus, para que Jesus te aceite, sendo que, se realmente a religião e Jesus e Deus são do jeito que são, eles vão te aceitar do jeito que você é, né? Enfim, dicotomias e devaneios meus. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!